Graça e paz, queridos. Jesus seja tremendamente abundante na vida de cada um de vocês. Jesus também abençoe aqueles que nos acompanham através do online. Que Deus também seja abundante na sua vida de forma muito poderosa. Minha vida, a igreja e a obra do Espírito Santo. Tema muito importante para a nossa caminhada. Estamos focando muito no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. E talvez esse assunto de hoje, ele seja um divisor de águas. Ele é muito importante. Todo assunto bíblico, ele é importante. Mas a gente não pode se enganar e subestimar alguns assuntos nas Escrituras, até porque a própria palavra ensina a respeito do alimento sólido e do leite espiritual. Então, o leite espiritual é aquele tipo de alimento bíblico que envolve um determinado grupo de pessoas que ainda está engateando, precisa digerir com um certo cuidado alguns preceitos bíblicos. E a Bíblia fala a respeito do alimento sólido. O alimento sólido, um conteúdo mais aprofundado, a Bíblia fala que é para aqueles que já estão sendo experimentados na fé. E esse assunto de hoje, ele é considerado como um alimento sólido. Ele é sólido porque ele envolve a atitude plena e exclusiva do Espírito Santo na obra regeneradora, na obra de regeneração, vou colocar dessa forma, na vida daquele que é escolhido por Deus. Eu vou usar algumas palavras aqui que talvez elas não façam parte de um contexto espiritual na vida de muitas pessoas, e vocês vão perceber que tudo que envolve a soberania de Deus, a glória pertence a Deus. Porque quando se fala da salvação e se fala da regeneração, é algo que se o Espírito Santo não tomar a iniciativa, o homem ele não tem condições de mudar, ele não tem condições de aceitar, ele não tem capacidade de entender as coisas de Deus. Então é muito importante que aquele que recebe toda a glória, ele tome iniciativa. E é o Espírito Santo que tem um papel crucial na obra de regenerar o ser humano. Então você já está com sua Bíblia aberta em João, no capítulo 3. Nós vamos acompanhar a partir do versículo 3. Porque uma determinada pessoa, conhecedora das Escrituras, procurou Jesus. Altas horas da noite, quase varando da madrugada, foi procurar Jesus. E era um homem entendido das Escrituras. Mas ele não fazia ideia do que estava por trás além da letra. Ler a Bíblia, por ler, vai se tornar como um livro qualquer. Mas entender a espiritualidade da Bíblia requer a ação exclusiva do Espírito Santo. E esse homem, com dúvidas, foi procurar Jesus. A Bíblia fala que a partir do versículo 3, depois de uma introdução, a partir do versículo 3, Jesus Cristo disse para este homem: em verdade te digo, que se alguém não fizer o quê? Olha que coisa, guarde isso. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui já mostra que ele estava alheio ao entendimento espiritual, que muita gente, em pleno século XXI, também está alheia. Você quer ver uma coisa? Se eu perguntar aqui para você, parece uma pergunta boba, mas eu vou fazer. Você que está em casa acompanhando também. Você pediu para nascer? Óbvio que não. Você não pediu para nascer. Mas você nasceu. Aos olhos humanos, você nasceu por conta da vontade de quem? Aos olhos humanos. Do seu pai e de sua mãe. Você não teve escolha. Mas o seu pai e a sua mãe, os seus progenitores,
eles foram cruciais para o seu nascimento, que você não teve escolha. Isso é natural, é óbvio. E quando Jesus diz para este homem, que era conhecedor das Escrituras, e fala para ele, olha, eu vou te dizer uma coisa, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o que ele fala é natural. Senhor, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Até aqui é fácil para todo mundo, seja crente ou não. A Bíblia ela continua no versículo 5 dizendo o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí Jesus diz no versículo 8, guarde isso aqui, viu? O vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E aí Jesus Cristo diz que assim é todo o que é nascido de onde, irmãos? Do Espírito. Está com letra maiúscula aí. Certa vez, um homem muito rico, mas pense aí num homem ricaço. Ele estava passeando na sua limusine. Na verdade, ele estava no carona, porque ele era muito rico, financeiramente falando. E o seu chofer, o seu motorista, dirigindo. E ele resolveu falar com o motorista da seguinte forma: olha, a gente sempre passeia pelos locais mais bonitos. Eu já estou cansado de ver paisagens lindas, porque eu sou rico, as pessoas me paparicam, puxam meu saco, me levam para os lugares mais bonitos. Eu quero conhecer os locais que as pessoas menos acessam, menos visitam. Eu quero saber como são esses locais. E aí o chofer, o motorista, disse para ele o seguinte: olha, senhor, mas é muito desagradável. Não é bom para a sua pessoa nem para os seus olhos. Ele disse: não, mas obedeça, porque eu quero conhecer esses locais. E aí o chofer, o motorista, seguiu. Ele foi nos bairros mais esquecidos, mais menosprezados, levando o seu chefe e mostrando, né, porque ele conhecia a cidade, e mostrando para o seu chefe: olha, esse bairro aqui se chama tal, aqui acontece isso, a criminalidade é forte, muita gente passa fome, crianças sofrem e tal. Ele, então, vamos adentrar ainda mais a fundo desse bairro. Quando ele adentrou mais fundo, esse homem podraço de rico, né, do bom popular, ele notou que numa determinada lixeira, tipo esses contentores que a gente conhece aí, esses containers, né, que muitos chamam de containers, tinha pelo menos 10 pessoas catando e comendo lixo ali naquele momento. Aquele homem rico, movido de íntima compaixão, sem conhecer aquelas pessoas, que dirá o bairro, ele disse: pare aqui, pare aqui. Mas senhor, parar aqui é perigoso. Não, pare aqui. Pois bem, o motorista parou a limusine. Esse homem ricaço desceu da limusine, todo bem vestido. Ele olhou para aqueles 10 homens e disse assim para os 10 homens: olha, eu me comovi muito aqui com o que vocês estão passando. Doeu meu coração, eu nunca tinha visto isso. Eu tenho muito dinheiro. E por compaixão, eu quero levar 4 de vocês para mudarem de vida, para morar na minha casa. E eu vou oferecer a 4 de vocês tudo de bom e do melhor. Coisas que vocês nunca viram na vida. E aí os 10 homens, um olhou para o outro sem entender nada. Aí ele: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. 4 de 10. Ele colocou esses 4 na limusine sem saber o nome, sem saber quem era, colocou. Os 6 que ficaram revoltados. Revoltados, brigaram até entre si, discutiram, tacaram pedra na limusine, chutaram, pintaram, bordaram. O homem teve que sair dali varrido. Os 4 que estavam dentro da limusine
2 deles disseram: muito, mas muito obrigado, Senhor. Não precisa me chamar de Senhor. Não, queremos um reconhecimento, porque a gente não via perspectiva de vida alguma. Muito obrigado. E diante dessa oportunidade, vamos fazer o melhor para não decepcioná-lo e nem decepcionar a sociedade por essa oportunidade que a nós foi concedida. 2 que foram na limusine ficaram olhando um para o outro e disse, cochichando: rapaz, o cara podre de rico poderia ter levado os outros 6. Pô, que cara injusto. Olha, mas sabe de uma? A gente está aqui, nem merecia nada, de repente uma oportunidade dessa, vamos aproveitar o que nos foi dado e fazer o melhor, porque uma oportunidade dessa não cai do céu. E os 4 que estavam na limusine ficaram felizes. Os 6 que estavam comendo, catando e ficaram lá, reclamaram, murmuraram e tal. A pergunta é: este homem rico, ele foi injusto em escolher apenas 4 quando poderia escolher os 10? A nossa mente, ela grita, não tenho receio não, a nossa mente ela grita em dizer que ele foi injusto. Por quê? Porque o nosso coração vai gritar dizendo assim, ó, ele tem condições, não precisa nem levar para a casa dele. Bota num abrigo, constrói alguma coisa, faz algo, mas tira aquelas pessoas de lá. A pergunta é, ele tinha a obrigação de fazer isso? Isso já muda a percepção. Por que eu estou trazendo isso? Porque foi uma ilustração que eu nunca me esqueci quando eu ouvi no seminário. E isso deu um nó na minha cabeça tão grande que quando eu fui fazer a matéria soteriologia, doutrina da salvação. Você é de Salvador, você é soteropolitano, porque você é da cidade do Salvador, Soterópolis. A matéria soteriologia, estudo da salvação, foi questionado isso. E eu passei 15 dias em casa e não queria mais voltar para o seminário, porque eu me deparei com a ilustração dessa. Eu disse, mas Deus não pode ser comparado a um homem. Então, sim, o homem foi injusto, e se Deus age dessa forma, Deus é injusto, porque Deus pode salvar todo mundo, e a minha cabeça, ela não aceita que Deus, tendo todo o poder para salvar todo mundo, decide não salvar. Aí alguém, para tentar consolar o meu coração, me ligou, na época era SMS, mandou mensagem, olha, venha para o seminário, tem que vir e tal. Aí disse assim, entenda uma coisa, não se esqueça que Deus ele dá o livre-arbítrio, um dos alunos. Aí eu disse assim, eu acredito nisso, que a gente é que escolhe, e Deus deu esse poder de escolha, para a gente decidir se quer ou não ser salvo. Então eu não admito que um professor numa classe, numa sala de aula, venha dizer que Deus simplesmente, nessa ilustração, decide salvar uns e não salvar outros. Foi o que eu disse e fiquei 15 dias em casa. Deus começou a falar no meu coração. Fiquei com muita dor de cabeça. Eu olhava para o meu avô, que eu evangelizava, e dizia assim, poxa, então se Deus não quiser salvar... Eu conversava com meu avô, meus olhos brilhavam, ele não entendia, porque eu olhava tanto para ele. E aí ficava assim, então não vai adiantar nada evangelizar ele, se Deus não quiser salvar ele. E isso na cabeça de um jovem começa a dar um nó muito grande. E aí eu disse para Deus, Senhor, está muito confuso, tudo muito confuso. Aí o Espírito Santo, na época que eu não sabia, não entendia nada de Espírito Santo, o Espírito Santo disse ao meu coração, joelho no chão. Joelho no chão. A partir do momento que eu coloquei o meu joelho no chão, o Espírito Santo ele foi abrindo a minha mente e foi me mostrando que a obra da salvação, por meio do Espírito Santo, através da regeneração, é algo que a mente humana ela não consegue compreender na total plenitude. Eu estou sendo redundante propositalmente. E Deus foi me mostrando que aquilo que pertence a Ele, pertence a Ele. Aquilo que pertence a mim e foi revelado, eu tenho que usar da melhor forma. O Espírito Santo foi me mostrando que, realmente, através da ilustração, eu estava como um dos 4 na limusine do rico.
Não daqueles 2 primeiros que disseram, obrigado, Senhor, vamos fazer. Eu estava como um daqueles 2 que disse para o outro, rapaz, poxa, esse homem é injusto. Poderia salvar todo mundo e não fez. E o Espírito Santo dizendo, faça o melhor diante a oportunidade que lhe foi dada, para que o nome do Pai seja engrandecido e não o seu. Isso começou a desconstruir muitas coisas na minha cabeça e por isso que eu falei, é alimento sólido. Começou a desconstruir muitas coisas da minha cabeça, do tipo, eu estava no lixo e eu decidi aceitar o homem rico e me joguei na limusine e fui morar na casa do homem rico porque eu decidi. Aí o Espírito Santo disse, não, o homem rico por misericórdia e graça, porque você, Marcelo, assim como os outros mendigos que estavam comendo o lixo do pecado, merecia alguma coisa. E por graça soberana, você foi escolhido. Não porque você é melhor ou pior, mas porque Deus faz o que quer daquilo que é dele. Isso começou a tomar uma proporção tão gigantesca na minha mente, que eu comecei a pedir perdão a Deus por murmurar dele ter me escolhido e não escolher toda a humanidade. Aí alguns questionamentos do tipo, mas é bem verdade que Deus tem o poder para salvar todo mundo. É bem verdade que num piscar de olhos, Deus pode simplesmente apagar a memória de todo mundo, ninguém ir para o inferno e todo mundo ser salvo, ninguém vai lembrar de nada. Deus pode todas as coisas. Mas ele decidiu, por graça soberana, salvar uns e rejeitar outros. E isso é muito difícil de ser digerido, porque a gente não sabe quem foi que Deus rejeitou. Mas isso não parte do princípio da injustiça de Deus de rejeitar alguém por rejeitar? Não. Deus simplesmente não tinha obrigação de salvar o homem. Porque se Deus tivesse a obrigação de salvar quem quer que fosse, não seria por obra grandiosa do Pai e glória eterna, mas por mérito humano. Porque se eu faço por merecer, então Deus tem a obrigação de me escolher. A glória já não pertence mais a Deus, mas ao homem. E eu dizia para Deus, Senhor, desconstrói isso. E aí textos como esse de Nicodemos, porque eu entrei no seminário depois de 2 anos de crente, Deus me converte em 2000, eu entro no ano de 2002, achando que já era um Nicodemos, por conhecer as Escrituras, e o Espírito Santo diz, olha, Marcelo, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aí Paulo, o apóstolo, diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O que é misericórdia? É Deus colocar o coração dele nas nossas misérias. Quando Deus decide não salvar alguém, não é porque ele é miserável ou injusto. É porque ele simplesmente deixa o homem na condição merecida do pecado, porque o homem desobedeceu. Mas aprove ao Senhor por graça, e a gente sabe, a gente não precisa ficar usando isso como mantra. A gente tem que entender o que é graça. Graça é favor imerecido. É um homem rico passar e ver todo mundo na mesma condição e por livre e espontânea vontade dizer, eu não quero salvar ninguém. Ele continuaria sendo justo. Ou ele olhar e dizer, eu quero salvar todos. Ele continuaria sendo justo. Ou ele disser, eu quero salvar 1 ou 2. Ele continuaria sendo justo, porque isso é graça. É graça. Pastor, mas aí talvez venha um questionamento. E que foi alguém que se considera uma pessoa ateia, um ateu. Ele disse assim, você quer ver como Deus é tão injusto? Porque se eu não for um escolhido de Deus, eu vou chegar lá no dia da glória. Você não falou que todo mundo vai comparecer perante Deus? E vai ser julgado de acordo com o quê? Com as suas obras.
eu vou comparecer diante de Deus e vou dizer, eu estou indo para o inferno porque você, Deus, é injusto e não me escolheu. Quando eu queria ir para o céu e o Senhor não me escolheu. Aí sabe o que eu disse para ele, depois de pelo menos uns 5 anos já de concluído o seminário? Eu disse assim, não vai, sabe por quê? Porque se você for um escolhido de Deus, você vai glorificar o nome do Pai, na escolha soberana por meio do Espírito Santo. Mas se você não for um escolhido, um eleito de Deus, você não vai ter argumentos diante daquele que julga retamente. Porque o que julga retamente, ele é que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Aí eu disse para ele, não sei se você é escolhido de Deus. Hoje eu posso dizer, você disse que não acredita em Deus, o que é quase impossível. Eu preciso mais fé para não acreditar em Deus do que fé para acreditar em Deus. Mas isso foi uma outra história. E eu disse, eu oro pela sua vida, para que Deus um dia entre na sua vida. Ele continua vivo, não sei nem se está acompanhando. Se tiver e for um salvo, não sei onde ele se encontra, Deus vai falar com ele. Mas por que essa introdução dessa forma? Porque eu pedi a Deus todo um cuidado, e nós estamos falando do Espírito Santo, e textos como esse revelam uma pessoa que era conhecedora das Escrituras, mas não fazia ideia como era que o Espírito Santo regenerava a vida de alguém. Como é que o Espírito Santo ele age de forma graciosa. Tem uma passagem interessante, abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 3. Enquanto você está abrindo, sempre vai surgindo algumas ilustrações, algumas coisas que aconteceram. Aí alguém disse assim, pastor, mas não faz sentido, se Deus já escolheu e já sabe quem vai para o céu, qual o sentido de pregar, de evangelizar, de falar de Deus, se ele já sabe? Aí disse assim, perfeito, ele sabe, eu não sei. Se a Bíblia fala que Deus escreveu todos os meus dias, Salmo 139, Deus disse isso, que todos os meus dias foram escritos, antes de eu viver um deles sequer, foram escritos no livro dele, significa que todo o meu destino, Deus já traçou. Deus fez isso com todo mundo, só que eu não sei quem são as pessoas. Aí Deus diz assim, Marcelo, vá por todo mundo, e faça o quê? Pregai o evangelho. Então eu vou e prego, porque eu não sei quem são os escolhidos. Quem são salvos, aliás, quem são os eleitos, os escolhidos. A Bíblia nos fala em Tito, no capítulo 3, Tito, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Tito, capítulo 3, todos têm? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou o que, irmãos? Olha aí que nós falamos do fruto do Espírito, essência de Deus, benignidade, o famoso pavio longo. Quando se manifestou, porém, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Olha o detalhe, versículo 5. Não pelas obras de justiça praticadas por nós, mas segundo o que, irmãos? A sua misericórdia. Não foi por uma atitude nossa, foi segundo a misericórdia de Deus. O que foi que ele fez segundo a sua misericórdia? Ele nos salvou mediante o lavar do quê? Regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Notem, é algo sobrenatural. Aí a Bíblia diz assim no versículo 6, que ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida e vida eterna. Notem, é uma ação de graça, de misericórdia, por meio do Espírito Santo, para que pudéssemos ser salvos. Então começa a fazer sentido que num determinado momento da nossa caminhada, nada aconteceu por acaso, é fato. Quer ver? Chegue para alguém que não conhece a Deus, e diga assim, você sabia que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de todo aquele que crê? Aquilo que você professa no batismo, que você testemunha publicamente. Chegue e fale isso para uma pessoa que não conhece a Jesus.
só por teste, e olhe como ela vai ser tomada de espanto. Note como a feição dela vai mudar. Note como o comportamento dela vai mudar. Isso não é para a vaidade sua, mas é para você perceber o que está por trás espiritualmente falando. Como é que você hoje consegue compreender algo tão simples, que Jesus é suficiente Salvador, e aquela pessoa não consegue entender? Um dia estávamos assim. Falaram para a gente a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e a gente menosprezou, a gente rejeitou, achando que pela nossa força a gente podia menosprezar esse homem rico. Porque a gente não sabia que a gente estava comendo o lixo do pecado. A gente não sabia, na verdade não fazia ideia que a gente estava no emaranhado, no lamaçal, cegado por Satanás, que a Bíblia fala que é o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E aí a gente começa a entender do nada. Como é que isso funciona? Através de uma dor, através de uma perda, através de uma conquista. Muitos falam que se achegam até Jesus por meio do amor ou por meio da dor. Mas quando as coisas começam a fazer sentido, a gente começa a entender que o Espírito Santo tem um papel crucial nisso. Porque é Ele quem regenera. E o que é que significa regeneração? Aí eu tenho que entender isso. Porque regenerar é a explicação que aquele homem sábio, que foi buscar Jesus, ele não conseguia encontrar nas letras das Escrituras. E Jesus Cristo disse para que ele pudesse entender: para ser salvo, para conhecer o reino, é necessário nascer de novo. Mas Senhor, eu sou velho. Aparentemente, por inferência, aquele homem não acreditava em reencarnação. Senão talvez ficaria aqui para nós: Senhor, eu vou ter que esperar uma nova oportunidade, um novo ciclo de reencarnação. E a Bíblia não apoia essa ideia, a reencarnação não faz parte do processo de Deus. Mas ele diz: Senhor, acabou a minha chance, porque eu já sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Para nascer de novo. Aí Jesus diz assim, ó: você não entendeu nada, você pode saber muito de Bíblia, Nicodemos. Mas o crucial para a salvação, eu vou te ensinar agora. O vento. Aí isso aqui me causa uma explosão de emoção, porque quando Jesus diz assim, ó, que o vento sopra onde quer, ele está usando uma palavrinha no grego que é a mesma, que tem a mesma raiz e essência da palavrinha utilizada no Velho Testamento para designar Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, eu separei aqui Jó 33. Abra sua Bíblia em Jó 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez. Como é que está aí na sequência na sua Bíblia? Ok, eu acho isso legal. Eu ouvi alguém dizer assim, ó: o sopro do Todo-Poderoso. Eu ouvi a respiração, a inspiração, me dá o quê? Vida. A palavrinha usada aqui para Espírito de Deus e para sopro do Todo-Poderoso é a palavrinha que nós temos no português para Espírito Santo. Espírito Santo. É a mesma palavrinha que aparece lá em Gênesis, no capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, o sopro de Deus, pairava sobre a face do abismo. A palavrinha aqui é ruach. Eu não sei pronunciar, não vou nem aventurar. Mas o que Jesus está falando lá em João capítulo 3, que o vento sopra onde quer. Você escuta a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A palavrinha é a mesma, ruach, sopro, que é designada ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus traz vida. O Espírito Santo de Deus é vida. O Espírito Santo de Deus é crucial na regeneração. A gente não sabe de onde ele vem. Aí Deus cria uma situação de dor, Deus cria uma situação de amor, e de repente está lá a gente levantando a mão e recebendo e aceitando Jesus como Salvador,
como se partisse de nós. Mas o Espírito, por livre e espontânea vontade, porque é Ele quem dá vida. A gente não sabe de onde Ele vem, nem para onde Ele vai, a gente escuta a voz. Ele age por graça. O Espírito o Espírito nosso, que estava morto, Ele agora ganha vida. É por isso que a gente acredita. Quem não acredita em Deus, por isso que não vale a pena brigar, lutar, degladiar, porque quem não acredita em Deus ainda, vamos pensar dessa forma, é porque o Espírito Santo de Deus ainda não convenceu ela, não regenerou ela. Ela está morta viva. Pastor, isso é pesado demais. Mas Jesus ensinou isso. Jesus falou isso de maneira muito clara quando um jovem, eu sempre trago isso como ilustração, um jovem queria seguir a Jesus. Jesus conhecia o coração dele porque Jesus é Deus encarnado, Jesus é onisciente. Jesus sabia que aquele jovem tinha um certo interesse e estava preso a alguma dor. Aquele jovem quer seguir a Jesus. E aí o jovem diz assim, mas Senhor, olha, eu estou com um problema, eu estou com uma dor muito grande, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar primeiro os meus pais. Aí Jesus Cristo disse para ele, parece duro, é um momento de luto, de dor, mas Jesus sabe as palavras certas para quem utilizar as palavras certas. Jesus disse para ele, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Espera lá, gente, aquele jovem estava vivo. Como é que ele ia para o enterro de morto enterrando morto? Ele ia para o enterro onde tinha pessoas vivas que estavam enterrando mortos. Não, Jesus estava dizendo para ele, olha, você tem que entender uma coisa, jovem. As pessoas estão mortas nos seus pecados, nos seus delitos. Deixe que elas enterrem os mortos fisicamente. É muito mais importante você estar aqui comigo, porque você vai ter a vida em abundância, a vida eterna. O que Jesus está falando para Nicodemos é o seguinte, você pode entender muito de Bíblia, você pode frequentar muito as sinagogas, você pode estar muito na igreja da época, você pode estar dizimando, ofertando, orando, mas se você não entender o crucial para a sua salvação, não vai adiantar de nada. E você precisa saber, Nicodemos, que o Espírito da vida, o Espírito de vida, ele te dá vida. Porque o Espírito Santo ele tem um papel crucial na regeneração. E para crer é preciso o sopro do Espírito Santo. Se hoje você crê, se hoje você tem a capacidade de crer, assim como eu tenho, não é como Tito diz, olha, não foi por conta das nossas obras de justiça praticadas por nós. Não foi por conta disso. Foi porque o Espírito que faz o que quer e como quer, ele soprou, ele veio, nos deu vida. Lembra que Deus, quando fez o homem do pó da terra, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Uma ilustração com aquilo que o Espírito Santo faz com aquele que está morto. Hoje você ama estar na igreja, você ama ler a Bíblia, você entende assuntos básicos das Escrituras, é porque o Espírito Santo, ele vivificou o seu espírito que estava morto. Estávamos mortos. Paulo diz para os irmãos em Éfeso, olha, estávamos no mundo, estranhos às alianças, sem Deus no mundo. E aí ele diz que pela graça, no mesmo capítulo 2 de Efésios, pela graça, pelo favor imerecido, estávamos comendo lixo e iríamos morrer comendo lixo, lixo do pecado, e ainda iríamos para o inferno. Mas pela graça, pelo favor imerecido, somos salvos, por meio da fé. E isto, o que é isto? É a fé ou a graça? Os dois. A graça de Deus, mas numa linguagem português, eu não ia usar um adjetivo aqui, um substantivo, eu acho que ia me atrapalhar todo, mas falando no bom português, o isto está relacionado diretamente com a fé. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de nós. É dom de Deus. Não pelas obras. Olha como parece igualzinho o que foi escrito a Tito. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém
se glorie, para ninguém chegar no céu e dizer assim, eu entrei no céu porque eu sou bonzinho, porque eu canto bem, porque eu prego, porque eu moro assim, assim. Nada disso, eu estava no lixo. E Deus disse, eu quero te salvar, não porque você é bom, ou porque eu tive simpatia, mas porque eu amo você. E por amor enviei o meu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a crença em Jesus só se dá por meio da fé. E a fé não vem? Eita, que até a fé, para crer em Deus, não veio de nós. Irmãos, quando a gente começa a entender a obra da salvação por meio do Espírito Santo, você acha que a glória fica em nós mesmos? Fica em Deus. Porque Deus mostra que a gente não tem a capacidade nem para crer. Nós somos tão miseráveis pecadores, que nem capacidade para crer em Deus a gente tem. Foi preciso que Deus nos desse pela graça a fé para crer nele. Porque se ele não tivesse dado a fé, a gente estaria crendo como o Tiago fala, que nem os demônios. Os demônios creem e estremecem. Aliás, e tem pessoas que creem em Deus e nem tremem. O que é pior do que os demônios que creem e estremecem. Eu trouxe, com a ajuda do Espírito Santo, esse panorama e essa introdução, porque alguns assuntos relacionados à ação do Espírito Santo requer todo um preparo de base, para que a gente comece a construir em cima. Isso aqui é apenas uma introdução dessa ação maravilhosa do Espírito Santo. A gente ainda vai debruçar nas Escrituras para entender que essa obra é exclusiva do Espírito Santo. Você vai aprender junto comigo que a regeneração, ela é eficaz. Quando o Espírito Santo age, não tem como falhar. Não tem como falhar. Você vai aprender comigo que a regeneração é uma obra que transforma a vida do regenerado. Porque senão fica uma confusão na cabeça. Alguém que se diz crente, mas não teve transformação de vida. Tem alguma coisa errada aí, estranha. Você vai aprender junto comigo que a regeneração é uma obra progressiva. Lembra que eu comecei falando que tem alimento sólido e leite espiritual? Então eu tenho que ter todo esse cuidado que muitos não tiveram comigo, diga-se de passagem, e colocaram muita informação na minha cabeça, e eu passei mal espiritualmente. Então eu disse para Deus, foi a semana inteira orando nesse sentido, eu disse, ó Senhor, que bom que a gente tem um tema anual. A gente não precisa ter pressa. Se o Senhor vier buscar a gente, amém, aleluia, glória a Deus. Mas a gente vai com calma, construindo tudo bonitinho, para que o Espírito Santo ele seja compreendido e não odiado e menosprezado por conta dessa ação regeneradora. Pai Santo, obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, tua bondade, fidelidade, amor, lealdade, Senhor. Nós sabemos que é um assunto que nós nos colocamos à disposição para aprender ainda mais, porque é um assunto bom, nos move, nos faz pensar, refletir e tirar os olhos de nós mesmos para colocar os olhos no Senhor, porque a glória é sua. E às vezes a gente acha que muita coisa acontece nas nossas vidas por conta da força do nosso braço, quando não é, quando a ação vem toda do Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado, nos faz entender, Senhor, de maneira amorosa, pacientemente. Claro que não é um assunto que a gente vai dominar na primeira sentada ou na primeira escutada. A gente tem que ouvir. É como a tua palavra diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E também revela que por falta do conhecimento, o povo de Deus está sendo destruído. Mas quando a gente vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, a gente entende que a obra é sua, o plano é teu, a gente só tem que agradecer porque a gente foi escolhido, sem merecimento algum, e valorizar essa escolha a cada dia, Senhor, não num ato egoísta, que bom que o Senhor me escolheu, não escolheu fulano, nada disso. Pelo contrário, que bom que o Senhor nos escolheu, nos deu entendimento para isso, e nos move a falar desse amor para com aqueles que a gente nem sabe que o Senhor escolheu, mas que a gente deve amar, deve falar desse amor, porque o Senhor é um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus de justiça, e isso tudo tranquiliza o nosso coração.
Então, Pai, perdoa quando muitas vezes, por não entender algumas coisas, a gente questiona. Mas é bom saber que mesmo diante das birras que nós temos, o Senhor é um Pai amoroso, que com muito carinho, muito amor, nos explica por meio do Espírito Santo 1, 2, 3, 10 vezes, porque esse processo de regeneração, ele continua até o dia de Cristo. Então, muito obrigado por esse carinho maravilhoso. Muito obrigado, Pai, por nos salvar quando merecíamos inferno e condenação. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por tua palavra que nos alimenta, nos enche e nos traz dia após dia esperança de vida eterna. Te amamos e oramos no teu maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém.